Desvendando segredos sombrios, o surgimento do Estado Novo, o enigma da morte de Lampião e o derradeiro capítulo do cangaço. Sobre a morte dos 11 cangaceiros degolados no cerco de Angicos e a foto de suas cabeças. Entre elas, a do flagelo dos sertanejos, o governador do sertão, o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, durante 16 anos. Chefe do mais temido, célebre e fugídio bando de cangaceiros de toda a história do banditismo brasileiro, ao lado da desconcertante imagem das cabeças, a fotografia do carrasco o herói, o tenente João Bezerra, líder da volante que pôs um ponto final na sanguinolenta história de Virgulino desferiu a primeira machadada mortal no longo ciclo do cangaço. Todavia, o artigo que se segue pretende mostrar, pela via da observação microscópica de alguns fatos ocorridos durante os 8 meses de coexistência do cangaço de Lampião com o Estado Novo, da comparação com situações vividas antes do golpe de Estado e da exposição de certos elementos preponderantes na cultura sertaneja, sobretudo o da defesa da honra, que não existe uma correspondência direta entre o fim do cangaço e a ditadura centralizadora promovida a partir de 1937. 2. Como morreu Lampião? Seria adequado atribuir ao Estado Novo uma relação direta com a morte de Lampião, ou, mais amplamente, com o fim do cangaço. O massacre da fazenda Angicos, cerca de meio ano após o golpe de Estado, teria sido determinado por este fato político. O primeiro aspecto a ser abordado, no intento de responder a estas perguntas, deve ser o do ambiente no qual viveu o cangaço ao longo destes meses, concomitantemente a da comparação com o período de verdadeiro assédio repressivo. Lampião, nos anos de 1937 e 1938, não chegou a sofrer sérios reveses nem esteve exposto a um ambiente refratário por parte de seus protetores, mais ou menos importantes. Muito pelo contrário. Seu comportamento indicava uma estranha tranquilidade em relação àqueles que o cercavam. Talvez, como afirma Melo, 1985, Lampião estivesse tomando-se burguês demais para um guerreiro. Demasiado luxo, demasiado descanso, espírito por demais apaziguado. Uma das grandes demonstrações de sua confiança no momento presente foi precisamente o estacionamento num local inseguro e taticamente inadequado como era a ravina da fazenda Angico, às margens de um afluente do rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. Um coito de uma só saída, como dizia no ano seguinte à implantação do Estado Novo. Lampião vivia num clima muito diferente daquele que vivera 10 anos antes. Entre 1927 e 1928, sob a égide do duro governo de Estácio Coimbra e da mão forte do chefe de polícia Eurico de Souza Leão, os 5 estados então frequentados pelo bando chefiado pelo cangaceiro passaram de território a região inabitável. Pois, entre 28 e 30 de dezembro de 1926, os chefes de polícia destes estados, mais o da Bahia e o do Rio Grande do Norte, reuniram-se em Recife para firmar mais um convênio de ação conjunta contra o banditismo, reiterando uma tradição que remontava ao século Chiques I. A princípio, nada de novo em relação aos acordos firmados no passado. Com uma exceção, a repressão efetiva e sistemática aos coiteiros. Alguns meses depois, o telegrama enviado desde Custódia a 7 de agosto pelo tenente Gino Bellarmino apresenta o novo quadro: não viajaram ainda nem sequer por veredas pôs seu trajeto. A viagem tem sido feito por caatingas diferentes seus pontos antigos. Mais 6 meses e o Major Teófanes Torres escreve que os cangaceiros estão famintos por onde passam e maltrapilhos alguns. Seminus Peter Lampião e Sabino assombrados não se arriscam mais a passar qualquer casa com raras exceções e sim ficam sempre no mato guardando certa distância. Então 13 e 4 bandidos em busca colher qualquer alimentação. Telegrama de Vila Bela Souza Leão, 22/02/28.
Ao fim do ano de 1927, o ano de pesadelo para os bandidos de Pernambuco e demais estados. Situados na margem norte do São Francisco, Eurico de Souza Leão apresenta os números da Cruzada Antibanditismo: 198 capturados, entre bandidos, cangaceiros ou não, mortos, 402. A ação da polícia junto aos coiteiros reduziu o bando de Lampião a 6 homens mal alimentados e sem segurança para procurar quem quer que fosse. A sua única solução foi migrar para os estados da margem sul do São Francisco, a saber, Bahia e Sergipe. Se por um lado as notícias no período logo posterior à invasão frustrada a Mossoró, no Rio Grande do Norte, constroem um quadro de derrota e fracasso no que toca ao bando cangaceiro, por outro, o que ocorre quando o olhar do observador dirige-se ao momento histórico a partir do qual o cangaço cessou de existir. No dia 29 de julho de 1938, uma sexta-feira, o Jornal do Comércio, de Recife, publica em sua página de abertura a primeira e maior das grandes manchetes que compõem o cabeçalho: Lampião e mais 11 bandidos foram mortos ontem pela Polícia Volante Alagoana, durante um combate travado na vila sergipana de Angicos. No quadro contendo os textos das manchetes, Lampião é Suagrei e foram mortos pela polícia alagoana. Dia 30, a primeira declaração do interventor federal de Sergipe, estado onde Lampião fora morto. Eliminado o Lampião, tomam-se necessárias imediatas providências do governo federal, dando maior educação cívica, trabalho, justiça e escolas à família sertaneja, o que significa um grande passo para o combate decisivo ao cangaço. Esta última declaração sugere claramente a relação intrínseca entre a derrocada do cangaço e a política regional do Estado Novo, já pretensamente inaugurada pelos revolucionários de 1930. Ocorre somente que entre as declarações públicas e as atitudes micropolíticas de um homem público, como será visto adiante, existe uma grande diferença. Nenhuma das obras que versam sobre Lampião apresenta um quadro negativo da situação material ou moral de seus bandos em torno de 1937. Muito pelo contrário, como atesta Melo. 1993, Lampião neste período conta com a proteção de pessoas influentes no cenário político do sertão nordestino, como é o caso do Dr. Audálio Tenório, por exemplo. Ainda segundo Melo, a situação financeira dos bandos e mais precisamente do chefe supremo das melhores joias, roupas luxuosas para as mulheres, cerca de 1.000 contos em dinheiro, ostentação de poder através da posse de objetos dispensáveis para suprir as necessidades diárias, tais como flashlight e óculos de alcance sobretudo, marca mais evidente de sua confortável situação em relação aos protetores influentes. Armamento atualizado e munição abundante. Para além dos relatos de seus biógrafos, os relatos dos membros ainda vivos dos bandos tampouco descrevem um ambiente excepcionalmente difícil nos anos de ditadura. Sila, viúva do cangaceiro Zé Sereno, fala, é bem verdade, de diversos confrontos com as forças volantes, mas nada que possa merecer um destaque especial se cotejado com os experimentados uma década antes. E se, como propõe Nelo, 1993, apoiado pelas análises de Robert Levine, o comprometimento da longevidade do cangaço deveu-se à reestruturação da relação do governo federal com os poderes locais, obliterando as relações de reciprocidade dos cangaceiros com os chefes de município. Então esta tese não se confirma. Um fato patente nos relatos de Sila é o apoio oferecido a diversos subgrupos por potentados locais. Uma relação, aliás, reiteradas vezes demonstrada com muita competência pelo próprio Melo em suas duas obras. Ao seguirmos os passos dos últimos dias de Lampião, conforme nos chegaram pelo intermédio dos que os viveram de perto, verificamos que sua morte não foi, diretamente, uma consequência do Estado Novo. Lampião não foi abandonado por
seus protetores importantes, não foi delatado por chefes políticos interessados em sua morte ou incapazes de protegê-lo da mão pesada da ditadura. Vargas, o legendário cangaceiro, foi entregue ao ataque da volante do tenente João Bezerra por um humilde coiteiro que fazia o papel de contínuo para o bando estacionado confiante e confortavelmente numa ravina próxima da bela paisagem do São Francisco. Uma delação feita sob a força do argumentum baculinum dos homens de Bezerra. Nem sequer, como posteriormente supôs Corisco, tratara-se de uma traição de alguém mais importante como o coronel Antônio Brito, da vizinha Piranhas. Uma suspeita justificável, porém infundada, que custou algumas cabeças à família de Domingos, o vaqueiro de Brito. Suspeita essa que, por seu turno, sequer tinha relações políticas, nenhuma relação com o Estado Novo. Sua explicação deve ser buscada em outro poço, um poço no qual deve ser procurada a maior parte das explicações concernentes ao fenômeno do cangaço, nos laços de parentesco e na vingança de sangue. Este Brito, oligarca de Piranhas, era o pai nosso de sua neta Cira, esposa de João Bezerra. A cabeça do cangaceiro é sertaneja e sua primeira reação é a de procurar culpados entre os parentes dos agressores e puni-los de acordo com a equação da dor a sofrer por um dano causado. Nestes casos a aritmética é simples, ela exige a equivalência, ela quer um olho por um olho, um dente por um dente. Se cabeças rolaram em Angicos, cabeças rolarão na casa do vaqueiro Domingos e serão remetidas ao velho Brito. 3. Sobre a luta contra os cangaceiros. Como se vê, estes são fatos que se passaram muito longe das decisões políticas tomadas no longínquo Palácio do Catete. Do mesmo modo como passou longe dos domínios federais e estaduais a pouca ou muita intensidade da repressão aos cangaceiros. Em outro lugar, cf. Vilela. SD. Procurei mostrar que o emprego de mãos armadas no combate ao banditismo não pertencia exclusivamente ao efetivo das polícias militares dos diversos estados cujo território era frequentado por cangaceiros. Desde muito cedo, as inimizades nativas, as questões de honra e os ódios locais foram bastante capitalizados pelas autoridades competentes pela repressão. De outra parte, a possibilidade de perseguir um inimigo com o respaldo de uma farda e da legalidade foi igualmente capitalizada pelos inimigos de Lampião. De um modo geral, as volantes comandadas ou compostas predominantemente por sertanejos que tinham questões a resolver com o Lampião eram as mais aguerridas e as mais temidas pelos cangaceiros. Dentre todos os nomes que combateram Lampião e seus homens, destacam-se os nazarenos, ou seja, os contratados ou efetivos da polícia militar, nascidos na então Vila de Nazaré, hoje Carqueja, localizada no centro-norte de Pernambuco. 4. Recorrente na literatura especializada a denúncia de que os soldados volantes negaciavam o combate aos cangaceiros, quer por medo, quer por corrupção, quer ainda por obstrução das forças judiciais apoiadas ou obrigadas pelos poderes locais a impedir a ação da polícia. Não obstante, e em que pese até certo ponto a precisão destas denúncias, não se pode reduzir a ação ou a inação dos soldados volantes às determinações dos poderes que lhes eram superiores. Existem inúmeros relatos em que chefes locais ou familiares seus foram desrespeitados em suas próprias jurisdições por soldados em busca de cangaceiros. 5. Assim, os próprios perseguidos sabiam qualificar os seus atacantes, não de acordo com o mandato de algum governador ou presidente, mas acima de tudo, segundo a fama do chefe da volante que estava em seu encalço. Os resultados da repressão ao banditismo no sertão nordestino são menos uma função das determinações governamentais do que uma implicação das questões de honra entre cangaceiros e soldados volantes. 6. 4. O governo e a política, sinônimo ou antônimo. A princípio pode-se julgar que a política e o governo são essencialmente a mesma coisa. No entanto,
Um abismo separa um do outro quando o assunto é o cangaço. Atravessando o domínio do político e o do parentesco, as forças policiais sofriam as influências do paradoxo entre a política e o governo. Um exemplo disso foi o coronel Liberato de Carvalho, o primeiro sertanejo a tomar-se comandante da Polícia Militar da Bahia. Sua ascensão meteórica teve um impulso significativo ao ser nomeado tenente-coronel em 1932, encarregado de comandar as forças em operação no Nordeste baiano. Liberato de Carvalho era de certa forma aparentado com a cangaceira Sila. Para ser mais preciso, deixo que ela mesma fale a respeito de suas ligações com esse coronel. Ela diz que para o Galdino, que era cunhado do coronel Liberato de Carvalho, foi entregue João do Mato, primeiro filho de José Sereno, chefe de um dos subgrupos do bando de Lampião. E ele, Liberato, soube. Ele era meio coiteiro também. Sabe? Eu fui criada no poço, mas minha irmã casou. O cunhado dela era vaqueiro de João Maria, que era irmão do coronel Liberato. E eu fiquei lá, em Serra Negra. Arranjei um namoradinho aí que era sobrinho de coronel Liberato. Quando Zé Sereno me carregou, eles ficaram revoltados. E tinha um menino que era filho de Nanão que era irmã do coronel Liberato. O Paulo era garotinho. Ele escondia, atrás da igreja. Mandava rosas para mim e diz, que era meu namorado 7. Caso prestemos mais atenção ao corpo policial, ou seja, caso vasculhemos a composição básica das suas camadas inferiores, vamos encontrar outros casos de parentesco e até mesmo de amizade entre policiais e cangaceiros. Este era o motivo pelo qual os comandantes das colunas volantes guardavam estrito segredo de seus planos e das suas operações ante seus homens. As intenções dos governos estaduais em relação a Lampião muitas vezes não atingiam a zona das batalhas em questão. Políticos locais com influência estadual eram protetores de Lampião, como o deputado João Gonçalves Sá. De resto, quantos prefeitos ou intendentes são flagrados em acordos com o cangaceiro? O de Capela é um bom exemplo explosivamente divulgado na imprensa. O Imparcial de 6 de dezembro de 1929 noticiou, incrível, mas Capela recebeu banda em triunfo ao aproximar-se daquela cidade sergipana. Em 25 de novembro, Lampião mandou chamar o intendente Senhor Antão Correa e tornou sua chegada de fato triunfal, entrando em carro aberto, ao lado de Correa. Mas o que melhor pode esclarecer a distinção das disposições governamentais daquelas da política local sertaneja é o caso do Cariri. Os telegramas enviados desde Vila Bela ao chefe de polícia de Pernambuco são muito conclusivos. Por exemplo, a ausência de Lampião no local marcado para receber suas encomendas vindas de Juazeiro foi interpretada por Teófanes Torres como prova da vergonhosa e revoltante proteção que os homens Zona Cariri Ceará continuam dispensando. O grupo famigerado Lampião e Sabino Gomes RCP Vila Bela, 28/03/28. Isto num momento em que a guerra declarada pelos governos estaduais contra Lampião era total. Não se trata de esgotar o problema dos políticos coiteiros do sertão nordestino, fato que explorei com mais profundidade em outro trabalho. Vilela, 1995. Importa, contudo, chamar a atenção para o que ocorria num nível político inferior à política estadual, levando em conta a realidade da política coronelista. Os fatos descritos acima não devem surpreender. Queiroz, 1977. Descreve um quadro político que mescla efetivamente características de um sistema segmentário com as de um Estado territorial. Por outras palavras, nas fundações de uma sociedade estatal, sustentam-na pilares característicos de sociedades segmentárias. É bem verdade que a estrutura sociopolítica coronelista supõe um governo diferenciado, porém, segmentos de poder
Pequenos coronéis, segundo Queiroz, formam um estado menor, fragmento de um maior, no seu reduto eleitoral. É lá que ele exerce o seu poder e ali tem de prestar seus serviços. Desses pequenos estados estão formados os estados dos coronéis maiores, até que se chega ao Estado brasileiro, na escala federal. Seu governo tendia à centralidade do reduzido grupo de políticos que detinham o poder federal. Como afirma Faoro, 1976, nos seus domínios. Uma vez obedientes aos seus superiores, os coronéis mantinham toda a sorte de prerrogativas. 8. Como afirmou José Américo de Almeida, o chefe o enfeixava a todos os poderes. Todos dependiam de sua influência: a justiça, a política, o fisco, o magistério. Camargo et al., 1984, 120. No seu território político, o coronel indicava a seus protegidos o nome do prefeito e do governador a serem eleitos. Caso não fossem obedecidos, tinham seus cabos eleitorais que ensinavam o nome certo a eleger. Se tudo falhasse, podiam ainda recorrer ao bico de pena no momento da apuração. As indicações políticas iam e vinham, então, num duplo sentido. Se os chefes locais fizessem o que os políticos das instâncias superiores desejavam, teriam suas prerrogativas e, por outro lado, estes últimos não deveriam abusar da boa vontade daqueles. Quem o afirma é alguém com muita experiência. O oligarca Epitácio Pessoa já havia eleito 2 governadores da Paraíba, João Suassuna e Solon de Lucena, antes de indicar seu sobrinho, João Pessoa, como candidato. O que podia suceder a João Pessoa? Perguntava-lhe o tio, se estava disposto a destruir a sua própria máquina. Depois, sabiamente aconselhava: já te disse mais de uma vez, ninguém pode extirpar no instante vícios arraigados desde anos, não me parece acertado surpreender os chefes políticos com decisões radicais, lançando entre eles a perturbação e o descontentamento, se estão praticando atos contrários às boas normas da administração e da política. Parece-me que o verdadeiro é chamá-los e proibir que continuem a proceder assim, ou determinar que revoguem seus atos. Apure. Camargo et al., 1984, 120 a 121. Mas o que pretendia fazer de tão grave, na Paraíba, João Pessoa? Tudo aquilo que teria, segundo muitos autores, levado o cangaço ao desaparecimento 7 anos após a morte do governador. V. Governo, política e cangaço no Estado Novo. Inicialmente, que seja retificada uma datação inadequada. Costuma-se situar em 1940 o fim do cangaço. Este é na verdade o ano da morte de Corisco e da prisão de sua mulher, Dada. Isto, fundamentalmente, porque Corisco é considerado o último cangaceiro, já que todos os demais tinham sido presos, exterminados ou aproveitado a anistia ofertada pelo presidente Vargas. Não obstante, ao ser morto pelo aspirante José Rufino, Corisco já não era um cangaceiro. De fato, ele recusou-se a entregar-se, mas já não tinha qualquer condição física de seguir na vida árdua do cangaço. Antes de sua fuga, Corisco cortara os longos cabelos, moda entre os cangaceiros desde que Lampião deixara os seus crescerem traço, livrara-se de seus arreios e era um homem impossibilitado de sustentar uma arma longa devido aos ferimentos recebidos nos braços. 9. Corisco estava migrando para o sul, o que faz dele um retirante ou um fugitivo e não um cangaceiro. Retomemos, antes de avançar, as principais alegações fornecidas pelos autores que interpretam a derrocada do cangaço à luz do advento do Estado Novo. A ditadura imposta a partir de novembro de 193/7 teria restabelecido a autoridade do governo central, perdida durante todos os anos da política dos governadores, instaurada por Campos Salles. Os funcionários municipais, entre eles juízes de comarca, delegados de polícia e mesmo professores, teriam passado a ser nomeados pelo governo federal.
A comunicação que ligava harmoniosamente os interesses locais aos estaduais e vice-versa teria desaparecido em virtude das interventorias federais. Enfim, o impacto revigorante do regime forte sobre a máquina de repressão ao banditismo, e sobre a própria eliminação do maior dos cangaceiros Melo, 1993, 115. Teria cortado as prerrogativas dos potentados locais, entre elas a mais importante de todas, a possibilidade de montar seus exércitos privados, ou de dar proteção ou apoio logístico aos bandidos. Teria forçado as autoridades competentes a cumprir a sua função de perseguir e capturar ou matar os cangaceiros. 10. Desnecessário retomar a argumentação apresentada anteriormente no que concerne às relações do cangaço e da política com a realidade sociocultural sertaneja. Mas alegações como as do parágrafo precedente esbarram em problemas mais propriamente históricos. O processo de centralização não é uma iniciativa do Estado Novo e sim de 1930. O fortalecimento do poder federal é o resultado de um longo processo iniciado desde a Revolução de 30. Data, por exemplo, de 1931 o Decreto 20.348 que subordinava aos executivos estaduais ao poder do Executivo Federal no tocante à política orçamentária. O sistema de interventorias federais fora implantado logo após a Revolução. O sistema de centralização administrativa conta com alguns tópicos principais. 1. As interventorias. 2. Os institutos. 3. As autarquias. 4. Os conselhos econômicos. Dentre esses tópicos, interessam-nos aqui as interventorias, que são o elemento-chave nas relações do governo central com os estados, representando efetivamente um meio de enfraquecer as oligarquias regionais pela perda das condições institucionais de sua autonomia. Mas o historiador não hesita em afirmar que o controle do Executivo Federal sobre os grupos dominantes regionais viabilizado pelo sistema de interventorias não seria absoluto. Diniz, 1991, 110. Foi necessário, argumenta ainda Diniz, algum tipo de composição entre os interventores e os grupos locais mais fortes. Existem alguns exemplos muito claros desses arranjos, diante das pressões sofridas por Vargas. Em 1932, em decorrência do movimento contra-revolucionário de São Paulo, a chamada Revolução Constitucionalista, houve necessidade de recorrer a auxílios provindos do bastião do Ancien Régime, de coronéis como Laudri Salles, do Piauí, e Lima Cavalcanti, de Pernambuco. O interventor federal da Bahia, Juracy Magalhães, relatou exultante a Getúlio Vargas que os nossos amigos da região do São Francisco haviam no ajudado a manter a Bahia fora da Revolução, principalmente Carinhanha, município frequentado por Lampião. A tentativa, exitosa, era de deter os bemardistas no seu tentame de espalhar a Revolução desde São Paulo para todo o Brasil. A confiança depositada por Juracy Magalhães em seus amigos era o início de uma aliança política destes homens entre o governo centralizador e os poderes locais. Segundo Pong, 1979, 220 a 228. O mesmo Pong entende que, sem a política coronelista, Juracy Magalhães não poderia ter obtido sucesso enquanto interventor na Bahia. A esse respeito, vejamos o que publicou o Diário da Bahia em sua primeira página da edição de 8 de janeiro de 1932. Sob a manchete: O Glorioso Brasileiro, J. Seabra, fala. A alma livre da Bahia. Segue-se a declaração do próprio, conversando sobre a política do meu estado. Perguntou-me o senhor Getúlio Vargas como e o interventor da Bahia. Respondi-lhe que, politicamente ia mal. O senhor interventor resolveu enveredar por uma política inteiramente contrária aos intuitos da Revolução nos seus propósitos regeneradores. Assim é que entregou cada um dos 4 distritos eleitorais a pessoas sabidamente
conhecidas como rubros reacionários, antiliberais. O primeiro distrito entregou ao Sr. Pacheco de Oliveira, explica que com ele já havia ocorrido alianças, inclusive o próprio Seabra e Muniz Sodré. Não se candidataram às eleições de 1927 assegurando-lhe a vitória. No entanto, na hora do apoio ao candidato à presidência, Pacheco resolvera ficar com o Júlio Prestes, porque este ia vencer, em consequência deste fato, na eleição seguinte, em que se procederam às eleições conjuntas de presidente e vice-presidente da República, deputados e senadores federais, tendo abandonado o seu partido, democrata, foi apresentado na chapa completa que o governo de então, apoiado pelo Sr. Washington Luiz, impôs à Bahia. O segundo distrito consta-me que confiou ao Sr. Medeiros Neto, reacionário reconhecidamente intransigente, no terceiro distrito, investiu ao Sr. Altamirano Requião, oposição à Aliança Liberal e ao próprio Getúlio. A direção do quarto distrito deu a Coronel Franklin de Albuquerque, que, não há quem ignore, foi um dos chefes sertanejos escalados pela situação decaída para combater os revolucionários, a quem perseguiu até as fronteiras da Bolívia. Lembre-lhe que o Sr. Góes Monteiro, em cujas forças o Coronel Franklin havia servido, quando juntos combateram os revoltosos no governo do Sr. Arthur Bernardes, ao rebentar a Revolução de Outubro, dirigiu a este seu amigo e velho camarada longo telegrama, concitando-o a colocar-se ao lado do movimento libertador, mas o Sr. Franklin respondeu que faria hoje o que fez sempre: cooperar, com todas as suas energias para o completo aniquilamento dos empreiteiros de desordens que infelicitam o país. Diário da Bahia, 8 de janeiro de 1932. 2 dias depois, o mesmo jornal publica, também na primeira página, a manchete em tomo da aliança política Franklin de Albuquerque e Juracy Magalhães. Segundo a reportagem que se segue, sob as ordens de detenção, Franklin de Albuquerque ficou à disposição da delegacia militar para que o juiz de direito da comarca de Bonfim instaurasse um inquérito para apurar os seus crimes. Não obstante, segue ainda o texto do jornal, houve uma aliança com Juracy Magalhães que justificaria a impunidade e o cargo daquele na administração deste último. Pouco importa se, cerca de uma semana depois, o pedido de demissão de Juracy Magalhães foi aceito por Getúlio Vargas. O que está em questão aqui, e é demonstrado na longa citação apresentada, é que sob o programa de centralização iniciado desde 1930 estava subjacente uma política, se não idêntica, ao menos sustentada pelas mesmas bases que sustentavam o regime coronelista pré-revolucionário no que concerne à comunicação entre poderes estadual e local, sendo que o governo do estado estava sob a competência direta do governo federal, através de seus interventores. Ora, em todo caso, o programa de centralização e desprestígio dos chefes locais, no nível capilar, era mesmo anterior à Revolução de 30. José Américo de Almeida deixa claro que, antes mesmo das eleições presidenciais que precederam o 1930, João Pessoa pretendeu fazer o mesmo. Ou teria feito no estado da Paraíba mais do que a própria Revolução. Ele queria dar uma vassourada na política que privilegiava o mandonismo. Primeiro, pela severidade com que administrava as finanças. Segundo, pelas medidas tomadas contra a política municipal, que baixara um primarismo muito grande. Chegou a destituir muitos correligionários. Ele nunca atendeu a um chefe, nem na Paraíba, nem para a polícia, nem para o fisco, nem para a justiça. E raramente aceitava as indicações do chefe para o magistério. Camargo et al., 1984, 120. Se João Pessoa pretendeu destruir a base do mandonismo, no seu tripé de sustentação, ou seja, o fisco, a polícia e a justiça, estaria impossibilitando a existência do cangaço na Paraíba. Mas, se
verifica neste período uma ausência de Lampião dos sertões daquele estado. O fato é que João Pessoa foi assassinado 8 anos antes do cangaceiro. As reformas pretendidas por João Pessoa, iniciando-se pela indicação dos nomes que comporiam a chapa de seu partido e finalizando com a ordem de desarmamento do sertão, geraram contra ele uma onda de revoltas que despoletaram uma revolução sertaneja que teria dado oportunidade a uma intervenção federal no estado, caso assim o desejasse o então presidente Washington Luiz. Por que tanta resistência contra as modificações de João Pessoa e tanta boa vontade e simpatia com Juraci Magalhães? As reformas, iniciadas em 1930 e incrementadas e endurecidas pelo Estado Novo, talvez não tenham sido tão incisivas quanto as do paraibano. Como disse Lampedusa, algumas coisas têm de mudar para que tudo continue a ser como é. Vi. De novembro de 1937 a julho de 1938. Poder-se-ia, então, entender que os 7 anos que separam a Revolução do Estado Novo não foram suficientemente duros com a política do mandonismo ao ponto de dissuadir seus líderes de apaniguar bandidos ou de apoiar o cangaço. O que pretendo mostrar desvia-se um pouco desta linha de argumentação. Meu ponto de partida é que as reformas levadas a cabo no nível macroscópico demoram a penetrar ou simplesmente não penetraram nas camadas capilares da política. Tomando-se isso em conta, apenas 8 meses seriam capazes de modificar o modus operandi dos potentados locais ao ponto de impossibilitar a existência de um fenômeno sociocultural que já durava, ao menos, 7 décadas. Seriam capazes as novas prescrições vindas do distante sul alterar as relações sociais, os laços de parentesco, anular as exigências da vingança familiar e pessoal do sangue. 11. O parentesco e a honra foram, desde sempre, os grandes geradores de cangaceiros, muito mais importantes do que a fome e a seca. Desde o final do século XVIII, cangaceiros renomados como o Cabeleira, Jesuíno Brilhante, no século XIX, passando pelos afamados e honrados cangaceiros do início do século XX como Casimiro Honório, Antônio Silvino e Sebastião Pereira, até os casos dos bandidos da época de Lampião, todos os homens tomados célebres na ilegalidade pela vida das armas, tiveram atrás de si uma história de vendetta. Como coloca Marques, S.D., o assassinato de um parente, a defloração de uma irmã, a expulsão das terras, o roubo ou morticínio de animais de criação, além de uma longa lista de incidentes que sob uma perspectiva exterior serão vistos como fatos irrelevantes, foram muitas vezes respondidos com a voz da bala, resultando na morte de pessoas cujo grupo próximo ligado a elas por laços de parentesco ou de afinidade responderia na mesma linguagem o mais prontamente possível, desencadeando guerras de família. Os que não tinham em sua retaguarda a força dos procedimentos legais eram tentados a ingressar nas fileiras de bandos ilegais para a própria proteção da ação dos favorecidos pelo sistema jurídico policial. Outras vezes, a possibilidade mesma de resposta a algum agravo era cair no cangaço, se construirmos um inventário das causas alegadas pelos cangaceiros como fator fundamental de sua adesão ao bando de Lampião, cujas alegações deverão estar incluídas também, notaremos nas listas a prevalência esmagadora das razões de honra, tais como as entendem os sertanejos. Uma só palavra é capaz de resumir a quase unanimidade dos casos: vingança, vírgula. Todo um enorme rol de motivos é construído a partir de determinadas agressões que, pelo menos tanto quanto a carne, aflige a honra, não só a honra de um indivíduo, na maior parte das vezes, mas a de um determinado grupo, normalmente de parentes, do qual um certo homem será o seu representante na vingança. Marques, S.D., 02. E ainda Marques quem elabora a cadeia dos fatos, segundo o relato de ex-cangaceiros, que leva um sertanejo ao cangaço. 1. Um tipo de agressão à honra é sofrido. 2.
O futuro cangaceiro vai procurar as autoridades competentes para que o culpado de sua desventura, e sobretudo desonra, seja punido. 3. Por qualquer motivo, normalmente traduzido no mais vil dos descasos quando não são alegadas razões de alianças pessoais que garantem a impunidade do culpado, a polícia ignora seus deveres punitivos. 4. O futuro cangaceiro trata de sua vingança. 5. A polícia passa agora a persegui-lo, finalmente reivindicando os seus deveres. Volta-se sempre contra a primeira vítima e a sede punitiva das autoridades. 6. Implacavelmente perseguido, o vingador vai diretamente, ou após algumas tentativas de outro tipo sem êxito, procurar refúgio junto a um grupo de cangaceiros. E assim engrossa as suas fileiras. Marques SD 0203. Diante desta realidade, o fugitivo da polícia ingressa num grupo de bandoleiros porque não conta com a proteção de um coronel. O seu coronel sem terra, na formulação de Melo, 1985, é o chefe do bando, este sim, autor de uma complexa trama urdida com a cumplicidade dos potentados locais. Como bem observou Marques, 1995, Lampião herdou uma primeira parcela de suas alianças políticas de seu ex-chefe Sebastião Pereira, membro da antiga aristocracia do Vale do Pajeú das Flores. Rede queria ampliar-se de tal modo que passou a contar com algumas das mais importantes autoridades dos sertões de 6 estados. E este tipo de relação que o Estado Novo não poderia ter desintegrado em 8 escassos meses. Relações baseadas não somente no interesse financeiro, mas, muitas vezes, na amizade, no respeito, na consideração, na lealdade. Não fora este o caso do Dr. Audálio Tenório, ex-deputado e chefe político do município de Águas Belas, em Pernambuco, que, como nos conta Melo, 1985, no início de 1937 sai de sua fazenda Barra Formosa guiado por um positivo de Lampião, cujo objetivo fora a marcação de um encontro na fazenda de Manuel Maranhão. Lá, o cangaceiro esperava Audálio Tenório, entregue a lamentos e maldições, secando constantemente as lágrimas que escorriam de seu olho esquerdo, o que enxergava. O doutor Audálio Tenório fora encarregado por Lampião de procurar uma cura para a doença que o tomaria cego não fosse a intervenção do primeiro. Tenório deslocou-se então até Recife, onde consultou o Dr. Isaac Salazar, antigo médico do Padre Cícero. De volta a Águas Belas, é Audálio quem se encarrega do tratamento constituído de injeções e aplicação tópica de um bálsamo, tratamento ao qual, segue Melo, Lampião entregou-se confiando integralmente no amigo, Melo. 1985 207 a 208. O emaranhado político criado por Lampião não poderia ser anulado por decretos firmados pelo governo federal, porque eram baseados na amizade, na relação entre companheiros, entre iguais. Afinal, o Estado Novo não foi capaz sequer de eliminar os protetores de Lampião existentes em seu próprio seio. Em 1929, surge nos jornais das capitais nordestinas uma fotografia de Lampião, que se tornaria, no futuro, uma das mais famosas entre todas. O cangaceiro está de pé sob seu amplo chapéu de couro de abas quebradas para cima, sem enfeites, óculos, lenço no pescoço, debaixo de cada braço um embornal repleto, na cintura, a arma curta, na mão direita, o indefectível fuzil Mauser e nas canelas as perneiras militares, presenteadas pelo fotógrafo. Este último, capitão do exército, médico, residente da fazenda Jaramataia, onde a chapa fora tirada, e chefe político do município de Gararu. Trata-se do capitão Ironildes de Carvalho que, no ano da morte do cangaceiro, era coiteiro, filho de coiteiro e, além disso, ocupava um outro cargo de maior envergadura, interventor federal do Estado.
de Sergipe. O coronel Antônio Cacheiro de Carvalho, proprietário de fazenda Pau Preto, era pai de Aronildes e coiteiro de cangaceiros, sobretudo do subgrupo de Zé Sereno 12. A esposa deste último, Cila, relata uma aventura de um de seus irmãos cangaceiros, chamado Novo Tempo, muito reveladora dos laços de fidelidade que prendiam o coronel a seus protegidos e virtuais protetores. Ferido e em fuga pelas caatingas de Sergipe, Novo Tempo refugiou-se na fazenda Pau Preto, junto ao vaqueiro de Antônio Cacheiro, chamado Antônio José. Sob o pretexto de protegê-lo, Antônio José levou-o para o mato, despojou-o das armas e desferiu um tiro com um revólver calibre 38 no ouvido do cangaceiro. Julgando-o morto, abandonou no mesmo local. Em seguida rumou para outra fazenda do patrão e lá contou a ele o que havia feito. Eis a resposta de Antônio Cacheiro. Você que se meteu nessa desgraceira que saía dela. Da sua família cuido eu, mas por você não dou um tostão furado. E suma daqui que eu não quero mais lhe ver. Suma daqui após sair da propriedade do patrão. Antônio foi preso, torturado e morto pelos companheiros de Novo Tempo. Ao ser avisado do ocorrido, Antônio Cacheiro teria dito a Zé Sereno que, caso este não tivesse tomado alguma providência, ele mesmo faria. Araújo. 1987, 61 a 62. A todos os que têm intimidade com a cultura sertaneja não lhes é desconhecida a ordinária confiança, respeito e amizade existente entre vaqueiro e fazendeiro. Laços profundos unem as famílias de um e de outro. Imaginar-se-ia com facilidade que a atitude de Antônio Cacheiro deveu-se ao temor despertado pelos cangaceiros. Sem dúvida, isto conta. Mas a vida de Antônio José perderá todo o valor aos olhos do patrão, sobretudo porque ele trairá sua confiança traindo a confiança dos amigos dele. Além disso, e talvez ainda mais grave, Antônio José quis matar Novo Tempo por um motivo mesquinho. Não havia questão entre eles, nada a vingar. Sua finalidade, abjeta no meio sertanejo, era de roubar as riquezas do cangaceiro. Nota-se que todo um código de honra, ligado ao compromisso, a capacidade de honrar a palavra dada, manter a fidelidade, cimento das relações sociais naquela cultura ganadeira, muitas vezes é mais importante do que as leis e as pressões vindas de um mundo que lhe é exterior. O Estado Novo não teve seguramente os meios necessários para intervir nas relações de amizade, solo fundamental da rede de proteção, informação e contra-informação criada pelos cangaceiros. A ditadura não podia intervir no vasos capilares do parentesco, do amor filial e, por que desprezar este fator da possibilidade de contar com a amizade de um homem tão poderoso quanto era Virgulino Ferreira, Lampião. 7. A morte de Lampião, o tempo, o espaço e a extinção do cangaço. As muitas mortes de um rei vesgo é o título do penúltimo capítulo de Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo, também publicado com algumas alterações à guisa de prefácio à terceira edição de Como Dei Cabo de Lampião, escrito por João Bezerra e publicado pela primeira vez em 1940. Ali, Melo desenvolve uma rigorosa classificação dos motivos da morte de Lampião. 1. As filmagens feitas em 1936 e divulgadas ainda no mesmo ano teriam desencadeado uma explosão de fúria e indignação do governo federal, desmoralizado perante a opinião pública. Via-se na película, como se vê até hoje nos escassos 11 minutos sobreviventes aos descuidos de armazenamento, um grupo de foragidos da justiça na tranquilidade de um rancho composto por tendas, dançando, brincando, os homens encenando batalhas diante da lente do cinegrafista. Via-se Lampião em sua toilette, descuidado, enquanto Maria Déia dava-lhe um suave empurrão para que este se desse conta da câmera diante de si. E depreende-se daí, sobretudo,
que qualquer um que se aventurasse pelas caatingas poderia encontrar o temido bando. Suposição, aliás, muito equivocada, pois não foi Abraão, o cinegrafista, quem encontrou o bando, mas o bando que, sabendo de seus planos, tratou de contactá-lo, caso este último não tivesse provado as suas intenções, teria sido sacrificado sumariamente. 2. A tecnologia bélica de Lampião, superior à das volantes desde 1926, estava comprometida devido à introdução nas forças volantes de armamento automático portátil, a saber, metralhadoras Bergmann e Royal. O cangaceiro, em que pese a sua dedicação, jamais conseguiu obter armas automáticas. 3. A idade, a disposição e a saúde de Lampião, aos 41 anos, não eram equiparáveis a de 10 ou 15 anos atrás. O cangaceiro já não tinha a resistência necessária para suportar a vida dura típica do cangaço. Sua arma tática, a tão decantada mobilidade, tinha sido abandonada há algum tempo. Lampião praticamente fixara-se em Sergipe, nas propriedades de Heronildes de Carvalho, e despachava seus imediatos para outros estados. Seus hábitos haviam-se tomado burgueses e a preguiça substituía a boa disposição. O próprio João Bezerra, a sua determinação em liquidar Lampião, em equiparar-se-lhe em fama, em obter as suas riquezas, fizera dele um inimigo ferrenho. Bezerra faria tudo o possível, suplantaria todas as barreiras, para liquidar com suas mãos o grande inimigo, inclusive ocultar informações de alguns dos mais tradicionais perseguidores de Lampião, como foi o caso de Manuel Neto. 5. O Estado Novo teria desarticulado as redes de apoio a Lampião, minando a impenetrabilidade das fronteiras estaduais e das propriedades fundiárias. 13. Existe um outro fator na sistematização de Melo, e este é o que julgo ser o mais importante. E refere-se ao tempo e ao espaço. A modificação da paisagem dos sertões era acompanhada do povoamento da Caatinga, criando um ambiente irrespirável para o cangaço de Lampião. O passar dos anos trouxe novas práticas sociais, sempre acompanhadas de novos implementos técnicos. Estradas, de ferro e de asfalto, começaram a recortar o espaço liso da Caatinga. Eles levavam traziam tropas de perseguição e, provavelmente, mais grave ainda, tornavam transparente a invisibilidade cuidadosamente construída pelo chefe cangaceiro. A alguns metros de altura, os fios dos telégrafos criavam uma rede cada vez mais apta a conduzir as mensagens policiais que denunciavam a localização de bandos, cada vez mais parelha aquela criada com tanta eficácia pelos cangaceiros. O radiotelégrafo e as estradas substituíram uma organização espacial na qual o trajeto subordinava os pontos a atingir por outra, na qual o trajeto estava subordinado pelos pontos. Em outras palavras, uma relação com o espaço na qual os estacionamentos são condições de continuidade na trajetória vencida por outra em que os pontos de parada passam, eles sim, a constituir objetos do deslocamento, como em toda a organização sedentária. 14. Aliados à delimitação das propriedades, estes dois fatores impediriam que se erigisse um sistema de mobilidade comparável ao que fora feito entre os anos de 1922 e 1938. Como disse meu sargento José Ramos, hoje, com todas estas cercas, não podia existir cangaço. Ou, como enfatizou o coronel Jerônimo Ribeiro, a Caatinga não existe mais. Pode bem ser pertinente a afirmação segundo a qual estas novidades no panorama sertanejo foram uma manifestação do regime estadonovista. Não obstante, creio não ser consistente confundir uma política de obras públicas, de industrialização e, por fim, de urbanização com um conjunto de intervenções políticas cujo objetivo fosse a modificação real da relação entre chefes políticos locais e estaduais, da qual resultava a criação de exércitos armados e legais de forma alguma, ao contrário do que sugerem alguns, desaparecida com a instauração do Estado Novo. Muito pelo contrário, a morte de Lampião e a extinção do cangaço, apenas uma entre muitas modalidades de banditismo,
no sertão nordestino, não pode ser confundida com a extinção do jagunçismo, fruto da mesma ordem de coisas que teriam, segundo outros, produzido o cangaceirismo, se o novo regime fosse capaz de alterar a cultura política nordestina em sua microscopia, tanto quanto o cangaceiro. O jagunço teria desaparecido de seu cenário político. No entanto, sabemos que este último resiste firmemente até em nossos dias. As modificações concernentes à organização espacial referidas acima, evidentemente são o fruto de uma ação estatal cujo produto é a criação de um espaço estriado e um desafio para aquele tipo de banditismo nômade, mas não para qualquer tipo de banditismo, foras da lei sedentários que são itinerantes sob as ordens de seus patrões. Os jagunços e as armas de aluguel podem resistir a ele, sem sentir sequer os seus efeitos. Quanto ao cangaço, nutrido pela visibilidade, pelo movimento absoluto, norteado muito mais pelos encontros do que pelas rotas previamente estabelecidas, ele não pôde sobreviver seguramente ao estreamento de seu espaço liso. 8. O cangaço nas análises sociológicas. Diante da enorme complexidade, apanágio da sociedade sertaneja, deveríamos, a pretexto de tomar mais sociológicas as nossas análises, procurar explicações para os fenômenos que lhes são característicos em seu exterior, nas leituras a respeito das possíveis causas do cangaço. Encontramos, muito a miúde, explicações jurídicas, geográficas e econômicas. O cangaço foi causado pela falta de justiça que imperava no sertão durante a República Velha, ou então foi causado pelas duras secas que assolaram a região, sobretudo a dos anos 70 do século XIX, em que se dataria o início do chamado ciclo do cangaço, ou ainda foi provocado pela má distribuição de renda, pela pobreza e pela miséria, pelo abandono do sertanejo à sua própria sorte pelas autoridades políticas, ou, afinal, pelo fim da Guerra Civil Americana consequente abandono da Inglaterra do mercado de algodão brasileiro. A derrocada do cangaço costuma ser debitada a um regime duro, inflexível, que modificou as relações políticas inauguradas por Campos Salles, mas que eram já existentes desde a época da colonização. Impossível negar a relevância relativa de todos esses fatores. Mas quase sem exceções, os analistas pagaram um preço demasiado alto pelo traje sociológico de suas análises, talvez por serem elas exageradamente prete a porter, dirigindo seus olhares para o exterior ou para o que estava ausente. Negligenciaram o principal interessado no caso, os valores sociais do sertanejo e, mais ainda, as suas práticas correlativas. Embora escangaceiros e cangaceiros justifiquem os seus atos de violência pela via da falta de justiça, como assinalou Marx. SD, seria preciso comprovar, também como enfatizou Marx, esta falta de justiça que está na origem da modificação definitiva de suas vidas. O defloramento de uma irmã, uma surra, o insulto no dia da feira, podem ser pagos com a simples prisão temporária do agressor. A prisão desagrava a honra, limpa o sangue, a masculinidade e o pundonor, tão importantes no código sertanejo, podem ser afirmadas por meio de uma queixa-crime bem acolhida pelas autoridades. Haverá tempo para o coração pensar nisso. A honra requer um outro tipo de justiça. Na avaliação do ultrajado talvez não haja outro tipo de punição além daquela que paga com a mesma moeda e o mais rapidamente possível. A vingança é um prato que se come quente. Se, como diz Ben Melo, a justificativa da vingança para a vida do cangaço muitas vezes é apenas um escudo ético, o mesmo não pode ser dito para o ingresso no cangaço. Mas, e para aqueles que se tomam membros de bandos por terem sido impressionados e seduzidos pelos cangaceiros e pelos relatos a seu respeito? Mais uma vez estamos diante de um impulso que é intemo e não externo à sociedade sertaneja que enfatiza, escreve a fio de ouro as aventuras dos
Bandoleiros e cria sonhos e desejos nos temerários peitos de seus jovens. Contudo, este artigo teve como objetivo relativizar, por num plano menos importante, o papel do Estado Novo no desaparecimento do cangaço. Tantas vezes o mais enfatizado, parece-me, ao contrário, basicamente irrelevante. Muito mais importante do que lhe é a participação dos contratados e dos soldados volantes sertanejos, como João Bezerra, Manuel Neto, João Gomes de Lira, entre outros. Não seria preciso nenhum Estado Novo para empurrar homens como os dois últimos e todos os outros nazarenos para o caminho de Lampião, notória e reconhecidamente terríveis inimigos, numa terra onde um crime, como o assassinato de João Pessoa, pode ser interpretado por um secretário de Estado, em meio a uma revolução, como um ato de defesa da honra, como um desagravo, por que procurar o fim do cangaço? No Estado Novo, por que procurar sua origem na Guerra de Secessão? A morte de Lampião está muito mais próxima da luta pela honra e pela glória, travada por João Bezerra contra si mesmo, do que por qualquer causa exterior. E, não fosse João Bezerra o comandante da volante, seria Manuel Neto ou José Rufino, movidos por impulsos análogos. A morte de Lampião em si mesma contribuiu muito mais para a extinção do cangaço do que qualquer revolução ou golpe de Estado poderia fazê-lo. Ao concentrar em torno de si tamanho poder, ao reduzir a própria palavra cangaceiro a si próprio e aos que ele estavam submetidos, sua desaparição arrastou atrás de si, obrigatoriamente, como enfatizou mesmo Melo que tanta importância deu ao Estado Novo, todo um mundo que desaparecia. Os relatos dos cangaceiros sobreviventes de Angico são demasiado claros. A notícia da morte do chefe de todos os chefes desnorteou-os num primeiro momento, desarticulou toda a estrutura do cangaço no momento quase imediatamente posterior e obrigou-os a curvar-se diante da graça de Getúlio Vargas, a quem Sila é grata até o dia de hoje. Só se pode estranhar a morte de Lampião pela insistência dele em sobreviver. Para os que vão à guerra, o mais intrigante é que permaneçam vivos. E, neste caso específico, a morte do chefe, a consequente desaparição do cangaço e o advento do Estado Novo não formam um tripé. Pois, enfim, se a dureza da ditadura criou insegurança é dificuldade para o cangaço, porque, contra todos os conselhos de seus homens que viam no coito de Angicos uma ameaça para a segurança do bando, o desconfiado e atento chefe teria teimado em ali permanecer se não levado pelo mais profundo sentimento de segurança. Lampião não fora traído pelo coiteiro proprietário da fazenda, seu cadafalso não foi aberto por nenhum chefe político. Até onde sabemos, é, portanto, tudo o que podemos afirmar, João Bezerra e sua volante foram levados até o local das tordas pelo humilde coiteiro Pedro de Cândido Sobá. Ameaça da ponta do punhal de Bezerra. Cercado o acampamento, ainda durante a aurora, pouco antes do ofício religioso e do café da manhã, o bando foi atacado de surpresa e Lampião, atingido na cabeça, tombou sem desferir um único tiro. Assim, morreu Lampião, muito longe das decisões políticas do Palácio do